Esse é o vídeo de suporte 2 de 2, referente à aula 7, Reações envolvendo bases e nucleófilos, parte 3, da disciplina PQI 535, Mecanismos de Reações Orgânicas, do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal de Lavras. No primeiro vídeo, então, nós vimos várias reações de adição, mostramos lá reagentes organometálicos, adição de água, adição de compostos nitrogenados, discutimos vários fatores. Agora a gente vai falar sobre a adição de ânions enolatos a compostos carbonílicos. Essa reação, adição de ânion enolatos a compostos carbonílicos, é conhecida como condensação aldólica. Olha um exemplo de condensação aldólica aqui. Então, nós sabemos que o carbono de uma carbonila é positivo, tem o orbital π antiligante com nível de energia mais baixo, mais fácil de acessar. E ele pode ser acessado por exemplo, um ânion enolato, que pode ser formado nesse tipo de composto aqui, ó. Olha a cetofenona. Aqui tem o carbono 2 ligado a esse carbono 1, que é uma carbonila, e aqui um anel aromático. Isso é uma acetona, como você já sabe. E aqui um aldeído. Colocou esses dois compostos em meio básico em etanol, olha o que acaba acontecendo. Esse carbono 2 se liga ao carbono A por uma dupla ligação. Esse cara aqui, ó, tá vendo? Se acoplou a esse cara aqui e formou uma dupla ligação entre eles dois, dando origem a esse produto final que você está vendo aqui. Qual que é o mecanismo que explica essa reação? Como que ela ocorre? Primeiro, quando nós colocamos esses dois compostos em meio básico, se você reparar bem, esse composto não tem nenhum hidrogênio ácido. Eu não consigo tirar nenhum hidrogênio daqui para colocar uma carga negativa em cima de um átomo de carbono sp2. Mas olha aqui esse átomo de carbono sp3 vizinho à carbonila. Vou evidenciar só um dos 3 átomos de hidrogênio que estão aí. Se uma base for colocada em contato com a cetofenona, o que vai acontecer é que a base, o íon OH-, vai usar um dos seus pares de elétrons livres para se conectar a um desses hidrogênios que estão no carbono vizinho à carbonila, quebrando essa ligação carbono-hidrogênio. Esse par de elétrons acaba sendo usado para formar uma nova ligação oxigênio-hidrogênio, enquanto o par de elétrons dessa ligação se quebra e vai na direção desse átomo de carbono, formando esse ânion. A princípio pode parecer que não valeu a pena. Eu tirei a carga negativa de um oxigênio e mandei para um átomo de carbono, um elemento do mesmo período e menos eletronegativo. Acontece que esse par de elétrons agora está num carbono separado por uma ligação simples de uma ligação dupla. Esse par de elétrons no orbital 2p agora pode ficar de frente para o orbital π antiligante dessa carbonila, se sobrepor com ele, formando uma ligação dupla carbono-carbono, enquanto a ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, formando esse contribuinte de ressonância, onde a carga negativa está no oxigênio. E ela pode voltar para trás. O par de elétrons pode voltar a formar uma dupla, quebrando essa dupla carbono-carbono. O par de elétrons vai na direção desse carbono e eu volto a ter esse contribuinte. Isso é um ânion enolato. Bases, quando colocada em contato com compostos carbonílicos que têm o hidrogênio no carbono sp3 vizinho a uma carbonila, são facilmente removíveis. Eles têm um pKa mais baixo do que pKa de hidrogênios de cadeias carbônicas normais. Exatamente porque aqui o ânion que é formado se estabiliza por ressonância. A carga negativa, ela vai alternando entre o átomo de oxigênio e o átomo de carbono. Esse ânion aqui, como eu já disse, é o ânion enolato. Uma vez formado o ânion enolato, olha o que você também tem dentro do meio reacional. Moléculas do reagente benzaldeído. Então, o que acontece na sequência? Quando esse contribuinte de ressonância está com a carga negativa no carbono, e, portanto, um melhor nucleófilo do que quando a carga negativa está no oxigênio, essa carga negativa começa a atrair a carga positiva que existe aqui. Então, esse par de elétrons que está nesse orbital se sobrepõe ao orbital π antiligante dessa carbonila, formando uma nova ligação carbono-carbono. Ao mesmo tempo que esse par de elétrons do carbono 2 forma uma nova ligação carbono-carbono, a ligação π se rompe, o par de elétrons da ligação dupla vai na direção do átomo de oxigênio, formando um ânion alcóxido. Numa próxima etapa, esse ânion alcóxido deve capturar um hidrogênio, por exemplo, de uma molécula de água,
restaurando o meio básico, ó. Isso faz aparecer esse intermediário que tem uma carbonila de cetona aqui na estrutura, um carbono sp3 e aqui um carbono sp3 de álcool. Estão vendo aqui, ó, esse carbono A que era inicialmente o carbono de uma carbonila de um aldeído, agora aqui é um carbono sp3 de um álcool. E a reação não para aí. Como o meio está básico, nós já sabemos, ó, aqui vai aparecer uma dupla ligação entre os carbonos 2 e o carbono A. Então, o que aconteceu que a estrutura não ficou assim? Aqui eu ainda tenho átomos de hidrogênio nesse carbono 2, esses hidrogênios ainda são ácidos, porque eles estão vizinhos a uma carbonila. Então, se eu remover o hidrogênio daqui, o par de elétrons pode se estabilizar por ressonância. Então, a remoção desse hidrogênio leva à formação de um anenolato. Mas ainda tem um outro detalhe. Quando esse hidrogênio é removido daqui, esse par de elétrons acaba sendo utilizado para formar uma ligação dupla nessa posição entre o átomo de carbono 2 e o átomo de carbono A, ao mesmo tempo que se quebra essa ligação oxigênio-carbono. Isso acontece por um mecanismo E1CB, que nós já discutimos nessa disciplina, ó. A base, então, remove esse hidrogênio, forma-se o anenolato primeiro, depois, numa segunda etapa, esse par de elétrons se sobrepõe ao orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-oxigênio e forma a dupla. O oxigênio, então, se desconecta do carbono A, levando o par de elétrons que mantinha ele ligado aqui. Isso é um péssimo grupo abandonador. Mas essa reação ocorre apesar da saída desse péssimo grupo abandonador, porque o que fica para trás aqui é um sistema carbonílico alfa-beta insaturado, uma dupla ligação separada por uma ligação simples de uma ligação dupla carbono-oxigênio. Isso aqui se estabiliza por ressonância, e nesse caso, mais ainda porque esse anel aromático também está conjugado com essa dupla, com essa carbonila e com esse anel aromático daqui. Então, tem dois grandes motivos para que essa reação ocorra, mesmo que seja às custas da saída de um grupo abandonador ruim, que nem é o íon OH-. Existe ainda uma outra possibilidade que nós não discutimos aqui. Pode ser que esse par de elétrons, ao invés de atacar a carbonila de aldeído, e se ele atacar uma outra molécula de acetofenona, que também não tem um orbital π antiligante, que também pode ser acessado? Isso é uma possibilidade, sim. Só que lembra, entre um aldeído e uma cetona é mais fácil atacar um aldeído. As razões são as mesmas que já foram discutidas no vídeo 1, então não vou precisar repetir todas elas, você já sabe. Mesmo que exista essa opção, essa e essa, esse nucleófilo muito provavelmente vai atacar o carbono A e não o carbono 1. Se isso acontecer, acontece, mas uma menor extensão, qual que é o produto final que vai aparecer? Qual que é o subproduto que aparece se o anenolato, que é esse cara aqui, atacar uma molécula de acetofenona neutra? Então, mesma história, o par de elétrons do carbono 2 se acopla ao carbono 1, formando uma ligação sigma carbono-carbono. Está aqui a nova ligação, carbono 2, carbono 1. A dupla ligação π se rompe e vai na direção do oxigênio, formando um alcóxido. Esse alcóxido deve capturar um hidrogênio do meio, por exemplo, de uma molécula de água, restaurando o meio básico. Continuo tendo aqui, ó, hidrogênios vizinhos a uma carbonila, hidrogênios ácidos. O que vai acontecer de novo é um mecanismo E1CB. A remoção desse hidrogênio, o par de elétrons vai se estabilizar por ressonância inicialmente, depois ele vai formar uma dupla carbono-carbono, expulsando o íon OH- como grupo abandonador, que, apesar de ser um grupo abandonador muito ruim, vai sair, porque o que fica para trás é um sistema estabilizado por ressonância, um sistema conjugado. Então, o mecanismo é exatamente igual, só que em vez de atacar uma molécula de aldeído, ataca uma molécula dela mesma, uma molécula de acetofenona que não tenha sofrido a reação de remoção do hidrogênio no carbono vizinho à carbonila. Outra reação que a gente vai estudar com mais detalhes na próxima aula, então você não tem que ficar tão preocupado agora, é a reação conhecida como adição de Michael, que é a mesma que está aí no livro-texto de vocês. A gente só vai olhar aqui por cima o mecanismo, porque nós vamos estudar ela com mais detalhes daí a pouco. Então, ó, esse composto aqui, em contato
com essa substância que tem uma carbonila conjugada com uma dupla ligação. Estão vendo que eu numerei os carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, misturou esses dois com base em etanol, olha o que acaba acontecendo. Esse carbono daqui acaba se acoplando ao carbono 1 desse sistema aqui, ó. Olha a nova ligação que foi formada. E a dupla ligação desaparece. Isso é uma adição de Michael. Por que isso aqui acontece agora? Qual que é o mecanismo que explica isso daqui? Mesma história, pessoal. Se eu tenho um composto carbonílico que tem hidrogênio em carbono vizinho à carbonila, uma base pode tirar esse hidrogênio daí com relativa facilidade. Ainda mais se houver duas carbonilas vizinhas ao carbono sp3 que tem o átomo de hidrogênio. Esse ânion-enolato pode se estabilizar na carbonila aqui de cima e pode se estabilizar na carbonila aqui de baixo. Você pode desenhar no seu caderno todos os contribuintes de ressonância desse ânion-enolato. Os contribuintes de ressonância vão gerar esse híbrido de ressonância, onde a carga negativa se espalha entre esse carbono, esse átomo de oxigênio aqui em cima e esse átomo de oxigênio aqui embaixo. No segundo momento, depois que o ânion-enolato foi formado aqui nesse carbono A, esse carbono 1 também é positivo. Ele é positivo por causa da ressonância que existe entre essa dupla ligação e essa carbonila. Você pode desenhar aí também no seu caderno. Essa dupla está alinhada no espaço com essa dupla. Então, esse par de elétrons pode vir para cá, formar uma dupla nessa posição, enquanto esse par de elétrons vem para cá e coloca uma carga negativa em cima do átomo de oxigênio. Essa ressonância gera carga negativa no oxigênio e carga positiva aqui nesse carbono 1, faz aparecer um carbocátion aqui. Então, eu já vou mostrar um ataque direto e a ressonância levando a carga negativa para o oxigênio. Ó. Isso explica porque o carbono A consegue se acoplar ao carbono 1. A ressonância forma um carbocátion aqui no carbono 1. Lembrando que nós vamos discutir um pouco mais sobre as reações de adição nesse sistema aqui na próxima aula. Então, formou aqui a nova ligação. A dupla que estava aqui, ó, veio nessa direção entre os carbonos 2 e 3, ao mesmo tempo que a ligação π carbono-oxigênio se rompe e é acomodada pelo átomo de oxigênio. Esse ânion é um ânion-enolato, de novo. Ele se estabiliza por ressonância, ó. Esse par de elétrons pode voltar aqui a formar uma dupla carbono-oxigênio. A dupla entre os carbonos 2 e 3 se rompe e vai na direção do carbono 2. Essa reação precisa de uma última etapa para poder tirar a carga negativa desse ânion-enolato que está se estabilizando aí entre o carbono 2 e o átomo de oxigênio. Você pode desenhar inclusive o híbrido de ressonância desse ânion-enolato que é formado depois desse primeiro ataque nucleofílico. Numa última etapa, esse ânion vai remover o hidrogênio de algum lugar, por exemplo, de uma molécula de água, ou se você acidificar o meio no final da reação, e você vai colocar um hidrogênio aqui, o que vai explicar por que a dupla desaparece. Ó. Eu tenho a recuperação aqui do meio básico. Então está explicado como que essa molécula aqui se acopla nessa para formar essa nova ligação carbono-carbono. Isso é uma adição de Michael. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre rearranjos que são promovidos por base. Vamos tentar entender qual que é o mecanismo que está por trás de rearranjos de esqueletos carbônicos em reações químicas onde se usa base como reagente. Dá uma olhada nessa reação aqui que foi essa reação que foi descoberta em laboratório por esse químico. O rearranjo que acabou sendo chamado de rearranjo de Farvosky. Quando você coloca essa alfa-alocetona, ou seja, 2-cloro-ciclohexanona em contato com metóxido de sódio e metanol, essa estrutura se rearranja para essa estrutura. Dá uma olhada nisso. A princípio isso parece não fazer sentido nenhum. Como que um sistema de 6 membros se transforma num sistema de 5 membros e uma carbonila de cetona se transforma numa carbonila de éster? A princípio, olhar para isso e tentar entender o mecanismo parece não fazer sentido nenhum. Mas vamos olhar isso com mais cuidado. Qual que foi a evidência experimental de laboratório que levou os químicos orgânicos a propor um mecanismo do que está acontecendo que converte essa estrutura nessa estrutura da direita? Eles fizeram esse estudo com carbono marcado. Carbono marcado é carbono 14, ou seja, um tipo de átomo de carbono que você consegue rastrear muito fácil
por exemplo, RMN, espectrometria de massas. Então, eles utilizaram o reagente que tem o carbono marcado aqui na carbonila de cetona e aqui no carbono que está ligado ao átomo de cloro. Porque eles queriam ver onde é que esses carbonos marcados iriam estar no final. E eles descobriram que quando a reação ocorre com esse reagente agora com os carbonos marcados, esses carbonos marcados em parte das moléculas termina aqui, ó. É esse aqui o carbono marcado e esse aqui o carbono marcado. Isso em 50% do produto. A outra metade, o carbono marcado está aqui e nessa posição aqui, ó. Então, peraí, como que eu explico isso? Por que metade da situação, os carbonos marcados estão vizinhos, igual aqui eles começaram vizinho, e na outra metade eles não estão vizinhos mais? Como que eu consigo explicar isso? Esse tipo de experimento, então, leva os químicos orgânicos a propor mecanismo de como reações estão acontecendo no laboratório. Então, de posse desses dados experimentais, qual foi o mecanismo proposto? Que hoje em dia está provado que é assim mesmo que ocorre. Quando então você coloca esse composto, que tem esses dois carbonos marcados em contato com tóxido de sódio, uma base muito forte, lembra que eu acabei de mostrar para vocês que hidrogênio vizinho à carbonila é hidrogênio ácido? Por isso que nós revisamos esse tipo de reação, para entender esse mecanismo aqui. Então, o íon metóxido remove esse hidrogênio daqui para formar um ânion enolato que se estabiliza por ressonância. Então, eu tiro a carga de um átomo de oxigênio localizada e coloco em cima de um átomo de carbono, mas aqui a carga é distribuída entre um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Só que essa carga negativa em cima desse átomo de carbono é um bom nucleófilo. E aqui eu tenho o orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-cloro, de frente para esse par de elétrons aqui. Estão vendo? Espacialmente, um está muito fácil de acessar. Esse sigma antiligante está dentro do sistema cíclico e esse par de elétrons está aqui, muito próximo. Esse nível de energia desse orbital sigma antiligante, você já sabe que ele é mais fácil de acessar, ele é mais baixo, porque o cloro é um bom grupo abandonador. E um detalhe adicional, esse grupo abandonador nesse carbono aqui está vizinho a uma carbonila que nós vimos que acelera reações de substituição nucleofílica. Então eu tenho dois grandes motivos para explicar por que esse par de elétrons poderia interagir com esse orbital sigma antiligante e promover uma substituição nucleofílica aqui, ó. Esse par de elétrons então se liga ao carbono da direita, formando a ligação carbono-carbono, ao mesmo tempo que o cloro sai como grupo abandonador, numa reação de substituição nucleofílica SN2, produzindo esse intermediário, ó, que tem agora um sistema cíclico de 3 membros aqui, dentro desse sistema cíclico de 6 membros, um intermediário que parece muito pouco provável. Mas ele é formado sim, eu tenho bons motivos para explicar por que essa reação aqui é favorecida. Agora, o que deve acontecer na sequência? O seu meio está básico, você continua contendo íons metóxicos de sódio. Na sequência, lembra o que eu falei, o que a gente discutiu no vídeo 1 sobre carbonilas de ciclopropano? Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, não é um ângulo favorável. Lembra que se você colocar isso em água, o hidrato é favorecido porque você muda a hibridização desse carbono sp2 para um carbono sp3? Então, um ataque nucleofílico agora se torna muito mais favorecido do que antes, porque isso muda a configuração desse carbono sp2 para um carbono sp3, os ângulos aqui ficam mais confortáveis. Então, agora eu acoplo o oxigênio do íon metóxido a esse carbono, ao mesmo tempo que a ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, formando esse intermediário, onde o oxigênio da carbonila que está aqui, agora tem uma carga negativa. Na sequência, o que vai acontecer agora é que esses pares de elétrons estão de frente para, por exemplo, esse orbital sigma antiligante da ligação carbono-carbono. Uma ligação carbono-carbono normalmente não tem um nível de energia do orbital sigma antiligante tão baixo assim. Mas esse aqui diminui um pouco. Por que ele diminui um pouco? Quando esse par de elétrons o par de elétrons do oxigênio acessa o orbital sigma antiligante da ligação carbono-carbono, forma-se uma ligação dupla entre o oxigênio e o carbono marcado e essa ligação carbono-carbono se rompe.
o par de elétrons vai na direção do carbono e forma aqui um carbânion, um carbono com carga negativa. Isso daqui é uma raríssima situação onde um carbono se comporta como grupo abandonador. Nunca faça isso como proposta de mecanismo se você não tiver uma boa justificativa para explicar por que um carbono está se desconectando e funcionando como grupo abandonador. O que está acontecendo aqui é que você desfaz a tensão que existe aqui dentro desse sistema cíclico. Um anel de 3 membros é um sistema cíclico muito tensionado, com ângulos de 60 graus, muito longe do ideal, que é 109,5 graus. Então, quando isso daqui ocorre, isso desfaz a tensão do anel que existe aqui dentro, teoria das tensões de Baia, e isso explica por que, mesmo sendo algo improvável, o carbono se comporta como grupo abandonador, comportando a carga negativa dessa ligação que se quebra. Mas, imediatamente, esse carbônio já deve capturar, por exemplo, o hidrogênio de uma molécula de metanol para formar o íon alcóxido, o íon metóxido, e ao mesmo tempo que aqui um hidrogênio é adicionado nesse carbono e aparece a molécula neutra, esse éster neutro e o íon alcóxido. A carga negativa aqui entre um átomo do mesmo período e outro átomo do mesmo período é melhor acomodada num átomo mais eletronegativo. Olha porque em parte das moléculas o carbono marcado está aqui e o outro carbono marcado está aqui. Estão vendo? Quando essa ligação quebrou, aqui o espaço que ficou, esse carbono marcado agora está unido a um carbono não marcado, que está unido ao carbono marcado. Organizando essa estrutura, que obviamente ela não está assim no espaço, ela está assim, isso explica porque em parte das moléculas os carbonos marcados estão separados por esse carbono. Agora, o que explica a outra parte das moléculas onde os carbonos marcados são vizinhos? Do mesmo jeito que aqui existe um orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-carbono, tem também o sigma antiligante dessa ligação carbono-carbono. Essa daqui pode se romper do mesmo jeito que essa também pode. Se o par de elétrons formar a dupla carbono-oxigênio e se romper essa ligação, agora o carbônio está desse lado esquerdo. Do mesmo jeito, imediatamente ele já remove o hidrogênio de uma molécula de álcool, formando o íon metóxido, e esse hidrogênio, quando ele é adicionado aqui, a estrutura desse éster fica neutra, mas agora os dois carbonos marcados são vizinhos um do outro, o que explica por que metade os carbonos estão separados por um carbono não marcado e na outra metade eles estão vizinhos um do outro. Outro rearranjo que ocorre promovido por base é o rearranjo chamado rearranjo do ácido benzílico. Só que agora a gente vai dar uma olhada com mais detalhe nos aspectos orbitalares que estão por trás de um rearranjo de um esqueleto carbônico. Por exemplo, essa molécula aqui, essa dicetona. Eu tenho uma carbonila de cetona vizinha a outra, aqui um anel aromático, aqui um anel aromático. Quando eu coloco esse composto no laboratório em contato com uma solução de soda cáustica, olha o produto que aparece. Um carboxilato de sódio, onde tem aqui o ânion carboxilato nesse carbono da direita e o carbono da esquerda agora tem um álcool e nesse carbono os dois anéis aromáticos estão conectados a ele. É estranho a princípio. Como que esse carbono agora é que tem os dois anéis aromáticos, sendo que me parece meio claro que esse carbono da direita é esse carbono aqui. Esse carbono da esquerda é esse carbono aqui. Mas cada um tinha um anel aromático. Por que agora o carbono da esquerda tem os dois anéis aromáticos? O que aconteceu? Qual que é o mecanismo que é proposto em cima dos dados experimentais que foram obtidos no laboratório? O meio básico, íons OH-, eu tenho aqui uma carga positiva. Carga positiva, orbital pi antiligante fácil de acessar, o que vai acontecer é que esse íon OH- vai promover uma adição à carbonila. Quando o íon OH- usar esse par de elétrons para se ligar ao carbono da carbonila, a ligação π se rompe, o par de elétrons vem na direção do oxigênio e forma um ânion alcóxido. É agora, pessoal, que num segundo momento ocorre o rearranjo dessa estrutura. O que vai acontecer aqui agora é que esse par de elétrons vai formar uma ligação dupla carbono-oxigênio, ao mesmo tempo que essa ligação carbono-carbono do anel aromático vai se desconectar daqui, Quando a dupla se forma, essa ligação se desconecta e o par de elétrons vem para cá,
se acopla ao carbono da carbonila que está à esquerda, quebra-se a ligação π e ela vai na direção do átomo de oxigênio. Então, ó, esse par de elétrons se desacoplou do carbono da direita e reacoplou no carbono da esquerda. Estão vendo? Isso passa por esse estado de transição. Quando a dupla ligação começa a se formar, essa ligação carbono-carbono começa a se deformar, se desformar, essa começa a se formar e a dupla começa a quebrar e vai na direção do átomo de oxigênio da esquerda, formando agora esse ânion. Isso é um alcóxido. Esse alcóxido vai protonar para formar um álcool, por exemplo, capturar um hidrogênio da água e restaurar o íon hidróxido. O íon hidróxido vai remover o hidrogênio do ácido carboxílico para formar o íon carboxilato, por isso que eu coloquei em duas setas. São duas etapas. A primeira, o ânion alcóxido remove o hidrogênio da água, forma o ânion hidróxido. O ânion hidróxido remove o hidrogênio do íon do ácido carboxílico para formar o ânion carboxilato. Isso explica por que o produto final aparece. Explica porque o produto final aparece, mas não está claro por que esse rearranjo aconteceu. Como que eu justifico esse monte de movimentação de seta que eu coloquei aqui? Por que esse anel aromático iria sair daqui e acoplar a carbonila que está do lado de cá? Todo rearranjo espacial desse tipo, pessoal, ocorre quando os orbitais interagem de maneira favorável. Para um rearranjo ocorrer, nós vamos começar a aprofundar em rearranjo já nas próximas aulas, os orbitais têm que interagir de maneira favorável. Eles têm que estar numa conformação que permita a interação orbitalar. Vamos ter que analisar como os orbitais estão nesse intermediário para que esse rearranjo possa ter ocorrido. Então, eu vou desenhar aqui os orbitais desse intermediário. Então, esse carbono é esse carbono aqui, estão vendo? O ânion alcóxido está aqui. O grupo OH, compara o grupo OH que está aqui, o anel aromático, que eu aqui coloquei como pH para simplificar, é esse anel aromático aqui. Essa ligação carbono-carbono é essa ligação carbono-carbono, e agora olha isso. Eu tenho uma carbonila aqui que eu coloquei aqui. Eu só estou representando os orbitais π antiligantes dessa carbonila. E lá para trás eu tenho outro anel aromático. Então vamos olhar isso aqui, pessoal. Ó. Já dá uma olhada nisso. Vizinho aqui esse orbital π antiligante, eu tenho aqui esse anel aromático que tem esses orbitais P, todos esses orbitais P alinhados aqui. Esses 3 pares de elétrons aqui circulando no anel aromático. Isso daqui nós sabemos que é um orbital que tem um nível de energia baixo, fácil de acessar. E aqui eu tenho uma densidade eletrônica de frente para esse orbital π antiligante da carbonila. Isso quer dizer que esses orbitais já estão interagindo, eles já estão, entre aspas, aí namorando. Ó. Eu já tenho aqui uma interação que tende a aproximar esses pares de elétrons desse orbital π antiligante. Eu só preciso de um empurrãozinho, então, para que essa interação aumente ainda mais. Que empurrãozinho seria esse? Olha o que eu tenho aqui nesse oxigênio com carga negativa. Esse oxigênio está aqui de frente para esse orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-carbono. Então, esses pares de elétrons começam a interagir com o seu orbital sigma antiligante da ligação carbono-carbono. E lembra, toda vez que elétrons começam a interagir com o orbital antiligante, isso polariza a ligação no sentido contrário de onde está ocorrendo a interação. Então, se está ocorrendo uma interação aqui, essa ligação começa a polarizar aqui para cima, na direção do anel aromático. Como esse anel aromático já está interagindo aqui com esse π antiligante, olha o que acaba acontecendo. Esse par de elétrons então se sobrepõe com esse orbital sigma antiligante e forma uma dupla ligação carbono-oxigênio. Isso quebra essa ligação. Esse par de elétrons dessa ligação se quebra e imediatamente já se desloca para preencher esse orbital π antiligante, formando uma ligação carbono-carbono com esse carbono vizinho. Ó, o anel aromático então se desloca para formar uma ligação carbono-carbono com esse carbono do que era uma carbonila, porque a interação foi favorável. Esse par de elétrons de frente para esse orbital π antiligante, com nível de energia maior do que o normal, por causa dessa interação que estava ocorrendo aqui,
ele se desloca para cá para dar origem a essa estrutura. Essa estrutura então protona para formar um álcool e por fim, a carga negativa agora está estabilizada por ressonância nesse ânion carboxilato. Então, isso daqui é a primeira análise que a gente está fazendo de aspectos orbitalares em rearranjos. A gente vai descobrir que todo rearranjo precisa que no espaço os orbitais se comuniquem de alguma forma. Nós vamos aprofundar isso daí a pouco nesse primeiro momento, então eu só quero que você entenda como que esse rearranjo específico, o rearranjo do ácido benzílico, ocorre. Então agora você vai terminar de ler os itens 3.C, 4, 4.A e 4.B. Vai estudar o item 5 do capítulo 3, mecanismos adicionais e meio básico, e vai resolver somente os problemas 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.20 e 3.21. E qualquer leitura adicional que você quiser aprofundar em termos de orbitais, o livro recomendado é o CARE, conforme a gente já está usando aí desde o começo da disciplina.